Há milhões de anos a civilização vem deixando suas marcas, suas cultura em forma de monumentos históricos. Nesse tempo foi descoberto grandes monumentos que moldam a história de civilização passada como a de Angkor Wat. No vídeo de hoje vamos juntos conhecer um pouco mais sobre esses monumentos e o que aconteceu com esses povos. Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo, foi construído entre 1113 e 1150 pelo rei Suryavarman II, durante o auge do Império Khmer no Camboja. Angkor Wat está localizado a aproximadamente 5,5 km ao norte da cidade de Siem Reap, na província de Siem Reap, no Camboja. Este templo é parte do complexo arqueológico de Angkor, que foi a capital do Império Khmer entre os séculos 9 e 15. Angkor Wat é conhecido como o maior templo religioso do mundo e é um símbolo nacional do Camboja, aparecendo até mesmo na bandeira do país. O complexo cobre uma área vasta e inclui mais de 1000 estruturas, refletindo a rica história e a engenharia avançada da civilização Khmer. Desde 1992, Angkor Wat é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, atraindo milhões de turistas anualmente. Este complexo monumental foi inicialmente dedicado ao deus hindu Vishnu e serviu como um símbolo da grandeza do império, refletindo a engenharia avançada da época, incluindo um intrincado sistema de irrigação. O Império Khmer começou em 802 d.C. com Jayavarman II, que se declarou um Devaraja, ou Deus-Rei, estabelecendo uma forte conexão entre a religião e a política. Angkor tornou-se a capital e o centro religioso do império, que se estendia por partes do atual Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã. Após o século XIII, Angkor Wat passou por transformações religiosas, tornando-se um importante centro budista. O templo foi redescoberto pelo naturalista francês Henri Morrot em 1860, despertando interesse global pela civilização Khmer. A cidade de Angkor foi abandonada no século XV após invasões e conflitos, sendo posteriormente coberta pela selva até sua restauração moderna. A construção de Angkor Wat foi influenciada por diversas correntes culturais e religiosas, refletindo a rica tapeçaria do Império Khmer. Influências religiosas. Hinduísmo. Inicialmente, Angkor Wat foi dedicado ao deus hindu Vishnu. A arquitetura do templo incorpora elementos da tipologia hinduísta, representando o Monte Meru, a morada dos deuses. Os baixos relevos do templo narram histórias épicas da mitologia hindu, como o Ramayana e o Mahabharata. Budismo. Após o saque de Angkor no século XIII, o templo passou a ser um importante centro budista. Essa transição não apenas alterou a iconografia do local, mas também refletiu uma mudança cultural significativa no império. Influências arquitetônicas. Engenharia avançada. A construção de Angkor Wat envolveu técnicas sofisticadas de engenharia hidráulica, com sistemas de água complexos que eram vitais para sustentar a cidade e os rituais religiosos. Estilo arquitetônico. O templo combina a forma tradicional dos templos hindus com inovações arquitetônicas que se desenvolveram ao longo do tempo, incluindo galerias e torres em forma de loto. Essas influências culturais e religiosas moldaram Angkor Wat como um símbolo duradouro da identidade Khmer e um marco da arquitetura mundial. As técnicas de construção usadas pelos Khmers em Angkor Wat refletem um alto nível de engenharia e habilidade arquitetônica, características do Império Khmer no século XII. Materiais e transporte. A construção exigiu milhões de blocos de pedra, que foram transportados de pedreiras distantes utilizando cerca de 6.000 elefantes. Essa logística complexa foi fundamental para a movimentação das grandes quantidades de material necessário.
Estrutura e design. Angkor Wat é projetado em forma de mandala, simbolizando o universo, com torres em forma de lótus que representam montanhas. O templo é composto por 3 recintos retangulares concêntricos, rodeados por um fosso, com a torre central atingindo 65 metros de altura. Sistemas hidráulicos. Os Khmers implementaram uma sofisticada rede hidráulica que incluía reservatórios e canais para irrigação, essencial para sustentar a grande população e as plantações ao redor do templo. Essa engenharia hidráulica foi considerada uma obra-prima da época. Esculturas e relevos. Os baixos relevos esculpidos nas paredes do templo narram histórias da mitologia hindu, como o Ramayana e o Mahabharata, demonstrando a maestria artística dos construtores. Essas técnicas não apenas garantiram a durabilidade da estrutura, mas também refletiram a riqueza cultural e religiosa do Império Khmer. O templo foi inicialmente concebido como um local de culto para divindades hindus, mas com o tempo, à medida que o budismo se tornou a religião predominante na região, Angkor Wat passou a incorporar elementos budistas. Sua preservação e restauração tem sido uma prioridade desde o século XIX, especialmente após a devastação causada pelos Khmer Vermelho na década de 1970. Angkor Wat continua sendo uma atração turística vital, atraindo milhões de visitantes anualmente, que vêm para admirar sua beleza e importância histórica. Hoje todo esse local ainda se encontra preservado, trazendo milhares de pessoas para conhecer um pouco mais da história dessa civilização. E o nosso vídeo vai chegando ao fim. Espero que cada um de vocês tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse belo lugar. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, aquele abraço.